Seja bem-vindo ao Instituto Alvo. Meu nome é Carlos Touca e hoje iremos ter mais um Papo do Reino e teremos hoje um convidado especial. Vou aqui falar o currículo do rapaz. Vamos lá. Ele é casado com Carol Sui. Estou com uma fila aqui porque o currículo dele é grande. Ele tem 6 filhos e 21 netos. Ele cursou o bacharel, o mestrado e o doutorado nos Estados Unidos. O seu doutorado na ênfase de Ministério, Família. É professor do Seminário Bíblico Palavra Viva, em Atibaia, São Paulo. Pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Ele, junto com sua esposa, ministram para mais de 1.800 missionários da World of Life International, em 80 países da missão. E, juntos também, escreveram mais de 20 livros sobre vida familiar e ministério prático, todos pela editora Agnus Dei. E nós temos aí o nosso convidado, é o David Merkel. Vamos lá, David, tudo bom? Olá, Carlos, tudo bem? David, de qual local do globo você está? Bom, graças a Deus, hoje nós estamos em casa, em Atibaia, São Paulo. Normalmente estamos viajando, talvez mais do que ficar em casa, mas temos uns dias. Na segunda-feira estaremos indo para os Estados Unidos, VaptVupt, 5 dias de reuniões da missão, e depois de volta no Brasil. Mas agora no frio de Atibaia, São Paulo. Coisa boa, muito bom. Hoje, David, nosso papo aqui vai ser relacionado com o tema Homens Mais Parecidos com Jesus. O David tem um livro que trata, exatamente é o título do livro, e aí se você tiver mais interessado, quiser saber mais informações dessa conversa que a gente vai ter aqui, na descrição do vídeo vai estar um link onde vai ter todos os livros em que o David escreveu que possa edificar você, sua família, sua igreja. Ok? E fazendo uma introdução sobre esse tema, David, eu até fiz um textozinho aqui que ele fala sobre, diante do cenário atual, onde os homens têm abandonado os lares com suas famílias, o casamento é banalizado, no lar, o homem que deveria ter a função de proteger, muitas vezes ele acaba sendo o agressor, a mulher que deveria ser sua coajudadora, ela acaba competindo com o homem pela liderança dentro do lar. E, diante disso tudo, acaba que a criação dos filhos ela acaba não seguindo o rumo que deveria, e aí você acaba tendo desobediência dos filhos. A figura do papel do homem, ou seja, ela acaba sendo deturpada, né, saindo do propósito que deveria. E eu até queria contar umas 2 histórias para a gente entender essa desfunção do papel do homem, né, que se tem na sociedade, que foi de uma jovem, um testemunho de uma jovem, em que a mãe, né, ela é filha do primeiro casamento da mãe, e aí a mãe, em seguida, se casa com uma outra pessoa. Na verdade, ela é filha do segundo casamento. Ela teve a irmã mais velha, e aí a mãe casa-se novamente e ela é gerada. E aí ela vê o pai dela à noite, todas as noites, o pai dela ia lá no quarto dela. Ou seja, tinha a cama dela e a cama da irmã, e o pai ia lá e se deitava com a irmã dela. E ela via aquilo e ficava, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? A criança não tinha muita noção, ou seja, ela já começa a ter uma visão do homem totalmente deturpada.
E aí, em seguida, ela casa, fica mais jovem, ou seja, cresceu na juventude, seu primeiro casamento, e em seguida ela engravida e o marido deixa essa jovem. Ela fica agora abandonada com o filho. Tenta um novo relacionamento em que esse segundo marido agora espanca ela. E mais uma vez ela finaliza esse relacionamento. E aí a visão que ela vai ter de homem agora, ou seja, é que os homens não prestam. Sim. É uma visão agora totalmente diferente daquela em que Deus colocou para que o homem fosse, né? Infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem vivido muito hoje. Isso que eu falei muito pode ser que você veja que seja uma realidade fora da igreja, né? Certo que alguns desses elementos a gente consegue encontrar, mas até dentro da igreja a gente vê algo que os homens hoje têm pecado. Não sei se você soube desse caso, mas foi um caso que teve repercussão nacional, em que um pastor ele estava numa live e aí nisso eu não sei se a esposa dele foi mexer em alguma coisa e bateu na câmera e automaticamente ele deu um tapão nela na live. Uau! E ele bateu nela e depois fez: adorados irmãos, e ele voltou a ser crente. E aí eu fiz: nossa, eu não acredito que o cara teve essa cara de pau. E ele continuou como se nada tivesse acontecido. E eu fiz: meu Deus, em que mundo estamos? E onde foi que os homens, né? E aí seria uma pergunta agora fazendo para você: em que momento foi que o homem, né, na história da humanidade, ele começou a sair do caminho que Deus preparou para ele, que Deus trilhou? Ok, Carlos, certamente são situações horríveis, e nós poderíamos multiplicar por N vezes essas histórias, mas o fato é que nada disso deve nos surpreender, porque essa história triste começou mesmo em Gênesis capítulo 3. Eu não consigo falar sobre a família, o propósito de Deus e o estado atual da família sem voltar para Gênesis, que foi escrito justamente não somente como uma narrativa descritiva, mas uma história prescritiva, em que nós entendemos os princípios ideais de Deus para a família, mas também percebemos os ataques satânicos. Então, às vezes nós passamos por cima da história, por exemplo, da queda da humanidade, mas pense comigo sobre o que Adão fez. Foi exatamente isso. Adão, uma vez exposto o seu pecado, indagado por Deus, que é isso que fizeste? Ele era o responsável, mesmo que a mulher tomou a frente. Foi Adão que Deus responsabilizou, porque ele era o líder responsável por proteger e servir o jardim, inclusive a esposa. E o que ele faz? Para salvar a sua pele, esse macho aponta o dedo no nariz da sua esposa, a acusa de ser a culpada de tudo que aconteceu, efetivamente condenando-a a uma morte fulminante. Foi Deus, em Gênesis 2, 16 e 17, que tinha dito: no dia em que comeres, certamente morrerás. E agora ele se vê exposto, talvez condenado, e para salvar a pele dele, o que ele faz? Ele se torna agressor da sua própria esposa, ao ponto de desejar a morte dela para salvar a vida dele. Nossa. Então, essa história é uma longa história, e nós, como homens, já revelamos o nosso coração, já contaminado pelo veneno do pecado,
E os primeiros resultados são demonstrados justamente no Jardim do Éden, não somente o que aconteceu, mas é hoje o que acontece também. E isso é interessante você falar que hoje eu trabalho com jovens na igreja e muitas vezes, muitos dos problemas que se tem na atualidade hoje, o jovem muitas vezes ele quer, através de ciência, tecnologia, ou seja, pensa que avançar vai resolver o problema que se tem. Mas, na verdade, a solução para o problema aí, na verdade, é voltar para o estado de onde saímos. Mas... Exatamente. De volta às bases, não de forma retrógrada. Às vezes nós somos chamados de fundamentalistas, retrógrados, mas o outro lado da questão, a pessoa precisa dizer que Deus não entendia, Deus não sabia, a ciência revela para nós coisas que Deus não sabia quando registrou em sua palavra a sua vontade. Então, cada um tem que decidir. Nós vamos confiar no Deus Criador e o seu manual de instruções para a família, para a vida familiar, ou nós vamos confiar nas novas teorias que mudam de cada dia pela ciência, entre aspas, quando os princípios bíblicos têm funcionado por 4.000 anos, pelo menos. Então, eu prefiro ser chamado de retrógrado, cabeça na areia, e seguir o plano mestre de Deus, do que seguir novas teorias de pessoas influenciadoras que nem famílias têm, nem história de vida têm, e não tem nada comprovado do que eles muitas vezes divulgam. Realmente a resposta é voltar para a planta e deixar que Deus seja o construtor da nossa vida e do nosso lar. Verdade. Isso que você falou, muitas vezes essas pessoas que falam sobre família, sobre meio que a resolução desses problemas, geralmente a solução ela é de encontro à família, né? Ou seja, você não formar uma família. E aí vem várias mentiras que o mundo vai falar em que, um exemplo, hoje eu estava passando na rua e escutei a mulher falando isso, que meio que num casamento você não é obrigado a estar junto. Como se qualquer problema que tiver, cada um vai para o seu canto e acabou-se. Como se fosse algo muito volátil, muito simples de se acabar. Infelizmente... Carlos, é isso. O problema, uma campanha da nossa vida, eu e minha esposa, nosso ministério, tanto dentro da Palavra da Vida e o nosso ministério que se chama Palavra e Família, trazer as pessoas de volta às Escrituras e o plano perfeito que Deus tem. Nós banalizamos o casamento e a família porque nós não entendemos o que eu chamo, não parece ser sofisticado, mas uma teologia bíblica da família. Deus criou a família com 2 grandes propósitos em Gênesis capítulo 1, de espelhar a sua própria imagem e de espalhar essa imagem e esse reino ao redor da terra. Quando Deus fala em Gênesis 1, 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A família nasce nesse momento. E nós descobrimos que Deus quer que a família, principalmente a unidade em diversidade do casal casado, seja um reflexo da própria família divina. Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas eternamente unidas. Quando o casal exemplifica esse tipo de relação, glorifica a Deus e espelha a sua imagem. Mas Deus não queria que fosse só o casalzinho, Adãozinho e Evazinha no jardinzinho de Éden. Desculpa, ele pediu a primeira
ordem da Bíblia, em ordem bíblica, é Gênesis 1:28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Com quê? É só reproduzir que nem coelhos, para ter gente? Não, é para ter adoradores na face da terra. Então, quando se trata de família e casamento, nós estamos em Terra Santa, é que o Novo Testamento só aumenta quando Paulo revela o mistério de que o casamento entre homem e mulher é para ser um reflexo do relacionamento entre Jesus e a sua igreja. A maneira como o homem trata a esposa é um espelho vivo da paixão que Jesus tem pela igreja. Como a mulher alinha-se novamente como auxiliadora idônea, o que Eva deixou de ser, em Cristo a mulher pode ser. Ela exemplifica a igreja em relação a Cristo. Então, essa banalização do casamento, da família, característica dos últimos tempos, de fato, tem cheiro sulfúrico do inferno. Depois eu explico por que eu digo isso. E uma coisa que você falou aí, exatamente da parte dos filhos. Outra coisa que se banaliza muito é exatamente ter filhos. E eu já senti que você coloca isso na sua apresentação como sendo o galardão, né? Sendo uma bênção, sendo um troféu na sua vida. E as pessoas, elas não... Hoje, ela desvaloriza, ou seja, filho é problema, filho é gasto, filho é... Ou seja, você vai deixar de viver por causa dos filhos. E aí, o homem acaba absorvendo isso e acaba não fazendo o que você acabou de dizer, que seria de criar réplicas da imagem de Deus e se propagar pelo mundo. E uma outra coisa que você falou foi dessas réplicas serem adoradores, que exatamente é o discipulado dentro de casa. Exatamente. Né? Salmo 127 é o texto clássico que trata disso, que fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Logo em seguida, parece uma divisão radical do texto, mas diz, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, a palavra pode ser traduzida como recompensa. Flechas nas mãos do guerreiro. Tudo na palavra de Deus valoriza filhos, só que pressupõe filhos resgatados das garras de Satanás, porque depois que o pecado entrou na nossa história, o veneno do pecado percorre as suas veias também. E a missão dos pais é uma missão de resgate. O filho, somente uma herança, quando os pais aplicam os princípios bíblicos para o resgate da sua alma, refletindo a miséria do seu coração e conduzindo o filho até a cruz de Cristo. Se os pais não seguirem os princípios bíblicos, desculpa, mas só se preocupam em inflar a autoimagem, a autoestima do filho, ou tem medo de contrariar o filho porque vai podar sua criatividade, ou enfia a cabeça na areia para evitar conflito com o filho, então, claro, o filho não vai ser uma herança, uma bênção, vai ser uma praga. Então, de novo, nosso problema é não seguir os princípios bíblicos sobre a educação de filhos, e sim engolir filosofias e teorias educacionais do mundo que não batem com as Escrituras. Amém. Verdade. Esse versículo que fala que os filhos são como flechas, e aí eu gosto muito de armas medievais, né? E aí e agora eu vou ser pai. Parabéns! E aí eu até brincando com a minha esposa, dizendo, olha, a minha
Ele diz como é que é o nome que coloca a flecha dentro. Aljava. Aljava. A minha aljava só vai ter uma flecha. Ou seja, eu preciso de mais para ir para essa guerra. Isso. Ou seja, seriam mais filhos. Um de cada vez, viu? E foi bem próximo. Na verdade, vocês, o seu ministério, tem até um pouco de influência na chegada desse filho. Que a minha esposa queria esperar mais um pouco e a gente fomos para o Consciência Cristã de esse ano agora não, ano passado, 2022. E aí ela teve várias palestras com a Carol. Sim. E aí ela, quando chegou em casa, falava da Carol o tempo todo. A Carol Merkel, Carol o quê, rapaz? E aí eu fui ver quem era a Carol, e aí foi que eu descobri a Carol, você, e estamos aqui hoje. Que bom. E em setembro chega o filho. Ou seja, bom. Parabéns. Está frutificando. Ou seja, Deus tem abençoado. Isso. Muito bom. E uma outra questão desse... Como a gente falou, né? A gente falou desse homem aí, eu fiz a minha introdução no começo da nossa conversa, que existem duas pessoas, né? Duas visões no caso, ou seja, tem o marido, ou seja, que ele é o agressor da família, e tem a pessoa que ele é agredida. E isso acaba meio que influenciando as duas visões, tanto de quando a gente fala de Deus Pai, ou seja, quando a pessoa fala de Deus Pai, ele acaba remetendo a quem é o pai dele na sua cabeça. Quem foi esse pai? E o outro é aquele que foi um mau homem, ele agora se encontra com Cristo. E imagine agora como é que tem que ser a cabeça dessas duas, né? De um que teve um mau exemplo do que é ser pai, e um outro que ele era o mau exemplo e agora decide deixar tudo. Ok, Carlos. Eu acho que tem alguns equívocos que precisamos corrigir nesse mundo, nesses dois universos. Todos os nossos pais são falhos. Me desculpa, mas você vai ser um pai falho também. Quantas vezes eu precisei pedir perdão dos meus filhos? Diga. Brincar aqui. Ainda bem que a gente está gravando, depois eu mostro isso para minha esposa. Ela já sabia. Mas é o fato, nós somos falhos. Então, nós precisamos, todos nós, inverter a ordem. Nós temos que olhar para a paternidade de Deus como sendo o nosso padrão de paternidade humana. Efésios, um tema bem claro nas Escrituras é que a igreja é a família de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 4, Paulo ora e diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A ideia é que a paternidade de Deus deve ser o ideal para a paternidade humana. Se nós olharmos para o ser humano, para o nosso pai, com poucas exceções, e mesmo nessas exceções, houve muitas falhas. Então, nosso modelo mesmo é aprender sobre a paternidade de Deus. Esse homem que chega a Cristo era agressor. Paulo, em 1 Coríntios, fala: tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados, fostes santificados. Mesmo chegando a Cristo mais tarde, Deus pode reverter todo esse passado e fazer com que hoje seja o primeiro dia do resto da vida dessa pessoa.
Então, eu creio que Cristo pode transformar uma história triste em uma história maravilhosa, em que essa pessoa se torna o primeiro dominó de uma série, de um legado fiel que pode permanecer por muitas gerações. Amém. E, David, como seria a relação no casamento desse homem mais parecido com Jesus? É algo difícil. Eu vou me colocar aqui como também um ministro do Evangelho, né? Eu levo o Evangelho e tem momentos que eu também brigo com minha esposa, discuto, a gente tem os momentos de conflito, né? De ideias. O gato não é para estar em cima da cama, o gato na cama e tal, e por aí vai. E aí a gente acaba tendo algumas brigas, e aí eu fico... E o pior disso tudo é que logo depois disso a gente vai para a igreja. E aí eu fico, meu Deus, a gente acabou de ter uma discussão e geralmente é uma discussão tola, e eu fico me pensando, como homem casado, e também o que deve passar na cabeça dela, né? Sim. Como ela pensar, né? Rapaz, ele estava agora brigando comigo e agora está ali ministrando a palavra. Carlos, você comentou sobre os livros, eu brinco, mas o primeiro livro que nós escrevemos para homens esse aqui, deixa eu ver, Homem Nota 10. Eu acredito que hoje, alguns anos depois de ter escrito esse livro, eu cheguei a 2,6, viu? Eu estou nessa luta contigo, eu vou completar daqui a 13 dias 41 anos de casado, e ainda nessa mesma luta. A luta, menos eu, mais de Cristo. O outro livro que você comentou, esse é o nosso alvo. O único homem nota 10 é Jesus. E o nosso alvo, a nossa missão como homens, é de sermos, exatamente, mais parecidos com Cristo Jesus. Só que isso não acontece na minha própria força. Desculpa, é só Jesus que faz isso. Agora, nós temos que trabalhar o que Deus fala para homens à luz da sua palavra para isso acontecer. Ser um homem líder do lar, mas líder servo, significa ter uma vida outrocêntrica. A vida de Jesus, acima de tudo, foi uma vida vivida para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós traçamos a história do homem à luz das Escrituras, desde Adão em Gênesis, nós percebemos que Adão foi totalmente egocêntrico. Para salvar a pele dele, ele expõe a esposa a uma morte fulminante, ele foi omisso, passivo e agressor. Você tem falado bastante sobre o homem agressor, mas eu vejo dois outros problemas muito sérios, talvez não machuquem tão diretamente, mas eu creio que o resultado, às vezes, é até pior. Adão, por exemplo, em Gênesis, tudo indica que ele foi omisso, Deus havia dado para ele a sua palavra, Eva cita essa palavra quando ela enfrenta o diabo, só que ela erra a palavra de Deus por 3 vezes. Adão não faz nada. As melhores traduções de Gênesis 3:6 indicam que Adão estava com ela, com Eva, no momento da tentação. Imagina, a serpente seduz a sua esposa na frente dele e o cara não faz nada. Então, ser omisso e passivo o levou a ser agressivo, porque foi depois disso, quando de repente ele foi exposto, que ele parece o diabo mesmo, apontando o dedo no nariz dela. Satanás, que havia prometido para Eva, vocês serão como Deus,
de repente, depois do pecado, eles parecem o acusador das nossas almas, Satanás, o diabo. E enquanto a Bíblia diz que o homem deveria dar a sua vida como Cristo fez com a igreja, né? Nesse momento aí, Adão, ele quis se livrar e fez, pode levar, o problema é ela, né? Ele Exatamente. foi o primeiro homem banana, foi Adão. Carlos, é a essência da masculinidade verdadeira que estamos perdendo e muito nesse mundo atual. Deus fez homens para serem protetores. Deus pediu para Adão guardar o jardim do Éden, servir, cultivar o jardim. Isso incluía a esposa, que logo Sim. seria criada. O que Adão não fez, Jesus fez. O último Adão, em vez de expor a sua noiva, esposa, a uma morte fulminante que era culpa do pecado nosso, Jesus estendeu seus braços e assumiu, tomou sobre ele a nossa iniquidade. Exatamente o contrário do que Adão fez. Agora, o que Jesus quer fazer na sua vida, na minha vida, é fazer com que nós sejamos o Adão que Adão deixou de ser, mas que Jesus foi. Por isso, em Efésios 5 e Colossenses 3, Paulo fala: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o oposto do que Adão fez, santificando-a pela purificação de água, pela lavagem de água, o que Adão não fez, porque Eva erra por 3 vezes a citação da palavra de Deus. E depois, o homem protege a esposa como se fosse seu próprio corpo. É algo que nós fazemos naturalmente. Então, gostei muito do destaque que você tem dado na proteção, porque eu creio que é a essência da identidade masculina de ser um protetor. Agora, qual é o problema? É exatamente o que você falou. E como a mulher se sente, como Eva se sentiu no Jardim do Éden, quando Adão, o maridão, aquele que momentos antes cantava para ela: tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne, mulher, nada nos separará. E as próximas palavras que saem da boca dele são de condenação. E Paulo pede para nós agora sermos os protetores da nossa esposa, como Cristo fez com a igreja. Então, a pergunta que eu faço para os homens: você é o protetor da sua esposa ou o agressor? Você a agride emocionalmente, verbalmente, fisicamente, sexualmente? Você usa a esposa, o corpo dela, a vida dela para seu prazer, sem fazer como Paulo fala em 1 Coríntios 7, de forma totalmente iconoclasta, quebrador de paradigmas. Ele fala para o homem dar prazer sexual à esposa antes de falar para a mulher fazer isso para o homem. Esse é o machista apóstolo Paulo que muitos condenam. Me desculpa, mas ele quebra todo o paradigma do Império Romano do primeiro século e diz: cara, você é o protetor sexual da sua esposa também. Eu gosto muito do autor Gary Thomas, em seu livro Casamento Sagrado, quando ele diz que nós descobrimos mais sobre a vida espiritual de um homem na cama do que no culto. Porque o outrocentrismo de Jesus manifesta-se numa vida de protetor em todas essas áreas. Que desafio para nós como homens. Verdade. Difícil. É difícil E nesse papel, né, quando faz a relação do casamento com Cristo e a igreja, o papel do homem é o papel de Cristo, né?
seja, o papel que a gente tem que fazer, o padrão ele é muito alto. Extremamente. E o que a gente tem que fazer é sempre tentar, exatamente, até chegar a ser o homem nota 10, né? A questão, Carlos, é se fizermos isso na nossa força, estamos perdidos. Sim. Eu não consigo viver a vida cristã, porque somente Cristo consegue viver a vida cristã. Por isso Paulo diz, eu sou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se eu tentar ser o Adão que Adão deixou de ser, em minha própria força, se eu tentar ser o cavalheiro na vida da minha esposa, o provedor, o protetor, o pastor, e fazer tudo isso para mostrar que agora eu sou homem nota 8, eu sou 8 sim, pode esquecer. Nós vamos falhar, fracassar o tempo todo. E aqui entra o perdão de Cristo. O que Adão deveria ter feito quando Deus o chamou, em Gênesis 3, como o responsável, foi praticar Provérbios 28:13 e 1 João 1:9. Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e os deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, por exemplo, você falou das situações com sua esposa, e todos que estão escutando esse programa, assistindo. Quantas vezes eu precisei pedir perdão da minha esposa por não ser o homem nota 10, parecido com Jesus, mas é nesse momento que eu sou mais parecido com Jesus, apesar do meu pecado. Porque essa humildade, que é o jugo de Jesus, de um homem seguro no perdão de Cristo, sabe que ele é vaso de barro, que o seu bom Pai se compadece dele, porque Deus sabe que nós somos pó. Salmo 103 diz isso. É nesses momentos, quando nós competimos com nossa esposa para ser o primeiro a confessar a nossa culpa, que nós somos mais parecidos com Jesus. Porque foi isso que ele fez. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Adão jogou a culpa em Eva. Então, quando nós pedimos perdão do nosso pecado, não desculpas, nós falamos isso especialmente na educação dos filhos, desculpa é para acidente. Não houve culpa, foi um acidente. Perdão é humilhante. Para nós, como homens, pega na garganta para falar, querida, você me perdoa, não sai. Mas esse momento, nós demonstramos um coração parecido com Jesus, que tomou sobre si a nossa iniquidade. Ele disse, eu pagarei, mesmo sendo inocente. E você acabou tocando num assunto, foi sobre a educação. O papel do homem na educação dos filhos. Que a gente acaba tendo também do homem, ele delegar isso para a esposa. Por a esposa, de um certo modo, conviver mais com a casa, e o homem é mais na rua, o trabalho, e aí ele acaba delegando isso, olha o que o seu filho fez, né? Acaba o menino faz alguma coisa errada, ele até diz que o filho nem é mais dele, né? É só dela agora. E qual seria o papel do pai nessa criação dos filhos? Excelente pergunta, porque até mesmo estatísticas, estudos científicos, às vezes encobertos, porque isso não é uma mensagem popular, mas a presença e influência do pai é fundamental em algumas áreas. Uma delas é na identidade sexual. Hoje nós temos uma geração de pessoas que nem sabe a sua identidade. Esse gênero fluido, as pessoas
nem sabem se são homens, mulheres, meninos, meninas. Olha a areia movediça em que nós estamos. E se não sabemos essas coisas mais básicas da vida, como nós vamos desenvolver uma vida saudável em outras áreas? E muitas provas apontam a importância do pai, a presença dele na vida dos filhos. Agora, eu preciso, antes de mais nada, dizer que uma mulher sozinha pode criar e educar um menino para ser um homem de Deus. Será fácil? Não. Temos um clássico exemplo bíblico de Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe de Timóteo, que virou a ser um gigante da fé, recebeu 2 epístolas do Novo Testamento, filho genuíno do apóstolo Paulo, mas um pai provavelmente pagão, ausente. A mãe e a avózinha conseguiram criar um macho, um homem de verdade. Então, possível é. Essa outra questão, mas nós temos um texto bíblico clássico que mostra a importância do pai em Efésios 6:4. O apóstolo Paulo, falando para os pais, diz literalmente pais, pateres, usa o termo grego para o homem, para o macho masculino. Não provoquem seus filhos à ira, no contexto ao pecado, mas criem-nos na admoestação e disciplina do Senhor. É fascinante que Paulo volta a sua atenção para os pais. No versículo 1, ele diz, filhos, obedecer a vossos pais. Ele usa o termo genérico no grego, goneusin, papai e mamãe. Mas quando ele fala da responsabilidade final, do andamento do filho, ele dá essa responsabilidade para o papai. Então, uma analogia, Carlos, que eu gosto muito, o conceito bíblico do pastoreio, sacerdócio dos pais, é muito importante. Mas para a maioria dos homens, ser pastor da família não é sua realidade. Talvez uma analogia na nossa sociedade que reflita o que eu entendo que o apóstolo Paulo diz é de ser o técnico de um time. Essa analogia nós entendemos como homens e a maioria das pessoas. Eu me vejo como o técnico de um time que tem uma assistente, que é a minha esposa. Gênesis a chama de auxiliador idôneo, um termo extremamente digno, de longe de rebaixar a mulher. Ela é refúgio, amparo, auxílio. De fato, ela coordena boa parte dos treinos em casa. Ela avisa o técnico quando o primeiro craque do time está com problema no chute da esquerda, precisa de um treinamento maior, um treino maior. Ela está mais ligada, talvez, e ele pode delegar para ela. Os filhos são como jogadores na nossa seleção. Eu sou responsável pelo andamento do time. Se alguma coisa der errado, não é a assistente que é a culpada, é o técnico do time. Eu creio que se nós homens pensássemos um pouco nesta analogia, nós entenderíamos melhor o que a Bíblia espera de nós, como governadores, líderes, pastores da nossa própria família, ou técnicos da nossa família. É a nossa responsabilidade, sim. Amém. Um exemplo que eu achei muito legal que você comentou no seu livro que é o pai discipulando os filhos, que é uma coisa também que acontece muito de hoje os pais acabam criam os filhos na igreja e depois os filhos eles saem da igreja. E aí eles ficam, meu Deus, isso aconteceu. Esses meninos foram criados na igreja, nasceram na igreja, participaram de todas as escolas na escola dominical, né? E agora saíram da igreja. Claro que não existe uma fórmula mágica para que os filhos sejam crentes, né? Mas é importante essa disciplina, né? Esse ensino dentro do lar. E aí eu achei muito interessante que você falou no livro, veja se eu posso ser que eu esteja errado aqui, e aí você me relembra aí. Mas foi
não necessariamente tem que ser algo em que é um momento de culto dentro de casa e vamos ler a palavra, mas ser algo mais simples. E aí um exemplo que você citou no livro, que é a formiga, ou seja, você pegar a formiga levando os pedacinhos das folhas lá para o formigueiro e você falar em provérbios, olha, aquela passagem lá da Bíblia, olha só a formiga, o trabalho, ou seja, ela se esforça e ela não descansa, e aí pode usar a natureza em si, você falar sobre a criação de Deus e por aí vai, ou seja, usar elementos do dia a dia, ou seja, de uma forma natural, não ser algo que seja forçado, né? Ou seja, senta aí e vamos estudar a Bíblia. Ou seja, o menino já vai ficar, não é legal. O momento de estudar a Bíblia é um momento ruim, ou seja, já vai trazer uma aversão para esse ensinamento, para esse momento. Bom, Carlos, agora você tocou em tantos assuntos ao mesmo tempo, de horas de palestra, mas deixa eu comentar 2 aspectos do que você falou, pode ser? Tá ok. Ok. Deus nos deu um livro bíblico para discipular a próxima geração. Chama-se Provérbios. Entendido através de uma ótica cristocêntrica, ou seja, o livro de Provérbios revela o quanto eu não sou sábio, nem meus filhos. Por isso, eu uso Provérbios para expor o coração e apontar para Cristo. Provérbios ensina o que eu chamo o triângulo da sabedoria. Então, voltando para seu primeiro comentário do filho, criado na igreja, se desviou. São 3 fatores na educação dos filhos que os pais precisam lembrar, à luz de Provérbios. Primeiro fator, a soberania de Deus. Provérbios 16 destaca em 5, 6, 7 versículos que Deus tem tudo sob controle. Então, se nós não clamarmos a Ele através da intercessão pela alma do nosso filho, não tem jeito. Deus é um fator e a sua soberania. Segundo fator, é a grande ênfase do livro de Provérbios, o ensino dos pais. E aqui você desenvolveu bem essa ideia. Provérbios 1-9, o pai clama ao seu filho em 10 sermões, discursos, para ganhar o coração do filho. O pai está altamente preocupado no interior e não somente as ações do filho. Ele ensina, ele instrui. Então, intercessão, porque Deus é soberano. Instrução, o pai tem que ensinar. Eu vou comentar um pouco mais de como isso deve acontecer. Só que o terceiro fator, no triângulo da sabedoria, de Provérbios, soberania de Deus, intercessão, responsabilidade dos pais, instrução, é a decisão do próprio filho. A partir do capítulo 10 até o final do livro, o pai apresenta para o filho, através de provérbios chamados antitéticos, opostos, 2 escolhas. E paira no ar a pergunta, filho, qual a decisão que você tomará? 10:1 de Provérbios, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Filho, agora a decisão é sua. Muitos pais se sobrecarregam de culpa quando intercederam constantemente pelos filhos, instruíram tudo o que sabiam fazer, mas chegou a hora que o filho adulto tomou decisões erradas. Claro que nós erramos como pais, mas o peso dessa responsabilidade agora está nos ombros dos filhos. Não tem garantias. Agora, por favor, não interprete versículos como Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele, significando empurrar seu filho para a escola bíblica dominical e de vez em quando leia um texto bíblico para ele. Isso não vai funcionar. E isso leva para a segunda parte do seu comentário. Nós temos que cercar, banhar os nossos filhos na palavra de 3 maneiras, à luz de Deuteronômio 6, 4-9.
o texto conhecido como o Shema de Israel. Ouve, ouça, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, papai, mamãe, e tu as inculcarás ao teu filho. Mas como fazer isso? O texto dá 3 maneiras. Primeiro, de forma regular, que eu chamo formal. Não é bibliona debaixo do braço, tablet jogado fora da janela, videogame desligado, programa de Netflix também. Agora, filho, nós vamos ter 2 horas de cultão. Não faça isso com seu filho. Inculcar a palavra de Deus significa um tempo regular, eu creio até diário, agradável, 3 a 5 minutos, talvez, com crianças pequenas, em que o filho pede mais, variado, dinâmico de ensino bíblico. Ensino formal. O que você destacou é a grande ênfase do texto. Ensino informal. É assentado em casa, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. São os momentos corriqueiros que o pai em Provérbios aproveita para mostrar a formiga, uma casa mal acabada, que a pessoa não contou o custo. Infelizmente, o pai aponta aquela prostituta na esquina, o bêbado caído na sarjeta. Ele usa isso para educar os seus filhos nos momentos. Uma briga entre 2 crianças, são momentos para inculcar a palavra de forma informal. E o texto termina falando de ensino simbólico, usando histórias, fotos, álbuns. Nós usamos em casa o que nós chamamos de memoriais, lembranças em miniaturas da fidelidade de Deus em nossas vidas. Esse conjunto de fatores de ensino regular, formal, catequético, até podemos dizer, informal o dia todo, natural, mas também simbólico, não é uma fórmula que garante sucesso, mas é bem diferente do que a maioria das pessoas pensam. Empurre seu filho para a escola bíblica dominical. Aham. Desculpa o sermão. 2 de Não. Foi muito boa a explicação. E eu lembrei quando eu estive agora em 2023, eu e minha esposa participamos das suas palestras no Consciência Cristã. E aí vocês falaram da história, eu acho que é uma caixa que vocês guardam as recordações. A gente achou muito interessante, muito interessante. E aí, ou seja... Atrás de mim, infelizmente, eu acho difícil, está lá no canto, a nossa caixa de memoriais, ou memórias também. Não sei se dá para ver. São miniaturas que representam, deixa eu ver se eu consigo apontar, é difícil, ali. Então, tem 2 portas e as crianças, os netos, chegam para ouvir as histórias das coisas que Deus já fez em nossas vidas, e nós repassamos isso para os filhos também. Que legal, muito bom, muito bom. Achei muito, muito didático. Nosso canal de YouTube, Carlos, não sei se posso indicar aqui, mas... Claro que pode. O canal chama-se Palavra e Família, e são centenas de programas, inclusive, nós temos 2 programas com os nossos netos, pedindo que a avó conte as histórias, e falamos sobre como a pessoa pode criar uma prateleira, uma caixinha de lembranças da fidelidade de Deus. O canal tem literalmente 230 programas de 8 a 15 minutos sobre esses assuntos que estamos conversando aqui, os mais variados do relacionamento conjugal e pai-filho. Muito bom. E aí, você que está nos assistindo agora, vai lá no canal do David, é o Família... Palavra e Família.
Palavra e Família. YouTube, Eu vou Palavra e colocar Família. o link do canal também na descrição desse vídeo, e aí você se inscreve lá para se manter mais informado aí sobre como você agir na sua casa, né, na sua residência com a sua família, ou seja, como disciplinar os seus filhos e criar eles embaixo dos ensinamentos cristãos, né? O canal do David é muito bom mesmo. Eu já sou inscrito, já faz um tempo já tenho feito algumas maratonas lá. E como estou nesse processo agora de ser pai, tudo que fala sobre educação, coisas desse tipo, eu já engatilho. Opa, deixa eu ver isso aqui, vai ser interessante. Legal. E para a gente encerrar, David, eu costumo fazer isso geralmente nas escondidas ali, quando está eu e a pessoa mais próximo. Exatamente quando eu vejo, eu tenho uma pessoa que seria uma referência para mim, uma pessoa que ela possa me aconselhar. E hoje eu sou, não sei se você já viu, mas tem o mestre, e aí tinha o aluno do mestre lá, ele chamava de o pequeno gafanhoto, que ele estava ainda se aperfeiçoando, e aí hoje eu sou o pequeno gafanhoto, e você é o meu mestre, e aí eu queria que você pudesse me dar um conselho para esse novo pastor que está começando, que está diante desse desafio, né, que propagar o evangelho nesse mundo cada vez mais caído, cada vez mais difícil. Só para você ter uma noção, teve um dia que eu estava saindo do seminário e aí eu peguei um Uber. E aí, quando eu entrei dentro do Uber, o cara fez... Eu acho que ele me viu na calçada, ele nem tomou conhecimento que eu poderia ter saído do lado de dentro. Aí ele fez, o que é isso aí? Aí eu fiz, não, uma escola de formação de pastores. Aí ele fez, só tem ladrão aí dentro. Aí eu fiz, é o quê? E aí eu fui conversando com ele, e aí eu não disse que tinha saído de lá de dentro, né? Fui conversando, aí no final disse, eu saí lá de dentro. E aí foi que ele fez desculpa, tal, e aí a gente teve todo ele... Foi bem... E aí eu fiz, rapaz, a visão que as pessoas têm do pastor, né? Infelizmente... Bom, vou tentar tirar a luz um pouco aqui do fundo. Carlos, a minha resposta para a sua pergunta e para tantos outros jovens seminaristas que há 36 anos eu dou aula no seminário, tenho um mentoreamento de pastores, é exatamente o que Paulo falou para Timóteo na sua última vontade, o seu último testamento. Paulo está prestes a perder a sua cabeça por Jesus mesmo. É muito interessante. O Paulo não fala, Timóteo, eu vou morrer daqui a pouco e eu quero que você construa prédios, Timóteo. Essa é a nossa obra. Deixa edifícios. Ele não fala, Timóteo, quero que você crie uma ONG, porque nós temos que atender moradores de rua, Timóteo. Essa é a nossa tarefa. Ele não diz, faça psicanálise das ovelhas, encaminhe para hospitais e profissionais. O que Paulo fala para Timóteo? A coisa não mudou. Ele diz, Timóteo, conjuro-te diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos. E Paulo diz, fazendo isso, você vai combater o bom combate, você vai completar a sua carreira. As teorias mundanas, as novas psicanálises
provas científicas, tudo isso muda, mas a palavra de Deus continua a mesma há 3, 4 mil anos. Então, Carlos, eu decidi mais de 40 anos atrás, eu vou me dedicar à explicação simples e aplicação da palavra de Deus. Exposição bíblica nada mais é do que falar e explicar o que Deus fala, aplicar isso de uma forma relevante, contundente para a sua audiência. Se você construir seu ministério sobre o alicerce, o fundamento de exposição bíblica, de ensinar a palavra de Deus e não as suas, ele vai abençoar o seu ministério. Muita gente não vai gostar, pode ser que você não tenha 500 mil seguidores no seu canal, no seu Instagram, mas você vai ser um servo fiel do Senhor, falando as palavras dele e não as suas. Eu vou morrer nos próximos, eu tenho 64, eu quero mais 40 anos, mais ou menos, mas eu acho que não vai ser tudo isso. Eu vou morrer fazendo isso. E depois eu deixo para o bema de Cristo, para Jesus decidir quanto disso eu fiz na minha força, quanto eu fiz na palavra dele, para a glória dele. Eu só digo isso. Prega a palavra com coragem, fuja da covardia, diga o que Deus falou e deixa o resto com ele. Amém. Muito obrigado, David, pela participação aqui no nosso canal. Creio que iremos, com esse trabalho aqui, edificar a vida de várias outras pessoas, outros homens que estão buscando ser semelhantes a Cristo e que espero que a gente tenha contribuído para isso, ok? Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe seu ministério. Carlos, obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente se vê na Consciência o ano que vem, e outras pessoas talvez. Estaremos de volta. E você está em Recife, né? Isso, estou em Recife. Tá. Estarei no próximo Consciência com o meu filho para apresentar. Oba, que bom. Vai ser muito bom. Muito joia. Deus os abençoe todos que têm assistido e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.